Olá! Tudo bem, meus amores? Voltando aqui para falar com vocês sobre mais uma collab. Eu quero agradecer a Soninha por mais esse convite, né, de collab de perguntas e respostas com os nossos amigos. E essa collab de hoje, depois de 15 dias, né, estamos voltando aqui hoje, é uma collab completamente diferente também, muito interessante. E eu espero que vocês gostem e participem, não só aqui comigo, mas também com os outros amigos que eu também vou estar falando aqui o nome de cada um do canal deles, que é muito importante. E eles são pessoas assim maravilhosas que têm também todo esse interesse em estar trabalhando, fazendo esse tipo de trabalho para estar levando conhecimento para vocês das nossas vidas e da vida cotidiana em relação a tudo. Então hoje essa collab está muito interessante, eu acho que vocês vão gostar de ver as perguntas quais são. Então vamos começar. Eu vou estar deixando no início do vídeo aqui, como vocês viram, o nome dos nossos participantes, dos nossos amigos. Depois vocês vão lá também no canal de cada um deles. E começando então a nossa collab, fale um versículo bíblico. Eu escolhi Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, certo? Então é isso, confia no Senhor de todo o teu coração, que Ele sempre está ali no seu caminho, arrumando, te acertando, te conduzindo, te dando direcionamento para a gente conseguir, porque cada dia é uma batalha que a gente tem, né? Então a gente tem que confiar e entregar as nossas vidas na mão dele, o nosso caminho na mão dele e agradecer também todos os momentos dessa nossa vida, né? Qual é o seu estilo musical? Ai, pessoal, eu sou bem eclética, sabe? Eu sou bem eclética, gosto muito de dançar, né? E o meu estilo é esse, assim, é o estilo gospel, né? E também pagode. Eu gosto de pagode, eu gosto de samba, gosto de ouvir, gosto de dançar. Então eu sou bem assim eclética. Terceira pergunta: se você pudesse assistir um show ao vivo, qual seria o artista ou a banda? Quem seria? Olha, se eu tivesse que assistir um show, hoje eu estaria com vontade de assistir um show do Seu Jorge. Eu acho que seria isso, eu já, né? Eu gosto dele. Quarta pergunta: qual é a sua tradição cultural favorita? Bom, aqui em São Paulo, eu nasci aqui em São Paulo, na capital, né? Então, eu creio assim que o que tem mais aqui assim são as festas juninas e o carnaval. Eu priorizo mais hoje as festas juninas. Tem muitas festas nas igrejas, né? Tem a festa de São Vito, a festa de Quirupita. Nossa, é muito boa. São festas tradicionais que a gente realmente tem um favoritismo em relação a isso, né? Chegando a certas épocas, a gente vai nessas festas, né? Quinta pergunta: qual é a sua lembrança mais marcante de um trabalho que você já fez? Olha, um trabalho que eu já fiz e gostei muito, foi muito marcante na minha vida, que eu aprendi, trabalhei para uma loja, foi mais ou menos na época de 2007, no comecinho do ano de 2007. Eu fazia muita bijuterias assim, de alto nível, né? E fazia aqueles anelzinhos que na época estava usando muito cristal Swarovski. E eu fiz bastante anéisinhos, aprendi na loja lá a fazer bastantes anéis, né? E teve umas colegas minhas, lógico, que compraram os anéis, né? Os anéis. E aí, uma delas foram para o shopping. E lá andando no shopping, não sei o que, ela estava com o meu anel, as meninas da loja gostaram. A dona também gostou, tudo. Ela pegou e falou: é uma amiga minha que faz, que não sei o que. Bom, daí, para encurtar um pouquinho a conversa, né? Acabei indo na loja, levei o meu monstruário que eu tinha e acabamos fechando o negócio. Então, aí eu fiz, acho que mais ou menos umas 300 peças de cristal italiano para elas. Fiz o conjuntinho de brinco e o colar, né? Tudo de cristal italiano. Então, esse foi assim,
marcante, uma lembrança marcante na minha vida, foi muito bom. Eu gostei bastante, mas trabalhei bastante, mas olha, também rendeu, foi ótimo. Hoje eu já não faço mais bijuteria não, mas eu ainda gosto. É, Sexta pergunta, qual foi a viagem mais desafiadora que você já fez e como te impactuou? Qual foi a viagem mais desafiadora que eu já fiz e que me impactuou? Aí foi quando eu fui para a Argentina. Foi a primeira vez que eu saí do país, né? Fui com a minha filha. Foi um presente que eu dei para elas do que a gente ela não fez festa de 18 anos, então aí eu dei esse presente para ela. A gente foi para a Argentina e foi muito bom. Então, foi assim, um desafio para a gente poder sair daqui do nosso país, outras línguas, né, outros costumes, e que chegando lá a gente ficou assim bem, sabe? Nossa, que legal! Naquela época foi muito bom. Foi em 2019, foi antes da pandemia. Então tava maravilhosa a Argentina, sabe? Apesar que as coisas lá são muito caras, né? Mas assim, eu voltaria lá novamente porque foram assim 10 dias muito bons lá na Argentina. Sétima pergunta. Qual foi o maior desafio que você superou na vida pessoal e com isso mudou você? Aí, pessoal, olha, para falar a verdade, uma coisa que foi muito assim, um desafio para mim, que eu superei e graças a Deus hoje eu estou aqui, foi a cura do câncer, né? Foi uma batalha de um ano praticamente, um ano de tratamento, depois de operada, depois de ter ficado com uma bolsinha de colostomia e, sabe, então foi assim um marco, sabe? Foi um desafio muito grande para mim, que eu me apeguei a Deus e mudou completamente a minha vida. Parece que eu fui lá para descansar no hospital e quando eu voltei, voltei outra. Graças a Deus, sabe? Hoje estou curada, né? E foi assim uma surpresa porque eu não sabia o que que era, né? Nem imaginava que podia ser câncer, né? Eu estava tratando da anemia, mas até aí era só anemia, né? Mas eu estava emagrecendo muito, mas naquela época acho que, não sei, não me passava pela minha cabeça isso. Mas isso foi então para mim o maior desafio para mim poder estar me apegando a Deus, agradecendo a Ele. Lá eu tive no hospital, eu tive vários testemunhos para dar, sabe? Que a presença de Deus foi muito marcante na minha vida e na vida de muitas outras pessoas lá. Eu fiquei lá 2 meses hospitalizada, mas foi assim uma maravilha, porque eu falei, Jesus, se eu estou aqui é porque eu tenho que estar. Então eu vou sair no momento que eu tiver que sair, mas também não quero voltar mais, né? Então eu acho que foi assim um marco na minha vida que nunca vou esquecer, né? E tive ajuda muito da minha filha, que foi assim a presença mais marcante neste momento, né? Então foi isso, mas hoje, graças a Deus, curada, né? Vamos para a oitava pergunta. Qual é a sua estratégia para lidar com a pressão no trabalho? Então, meus amores, essa collab de hoje, a partir daqui, se não me engano, vai ter assim perguntas que se direciona ao trabalho, a equipes, a comandar, mas isso aí não é só dentro de uma empresa. Eu vou falar como se estivesse dentro de uma empresa ou mesmo dentro de um lar, que nós também comandamos o nosso lar. A gente direciona, a gente tem que ter um perfil, uma estratégia, tudo direitinho para poder comandar tudo isso. É como se fosse uma empresa a nossa casa, né? É uma família. Então, é mais ou menos essa collab de hoje. Eu acho que vocês vão ficar bem interessantes. Então, vamos lá, oitava pergunta. Qual é a sua estratégia para lidar com pressão no trabalho? Olha, quando a gente está sendo pressionada, eu acho que a gente tem que manter primeiramente a calma, né? Tem que manter a calma, porque se eu for ficar nervosa, a gente fica, né? Não tem como. Mas se eu vou ficar nervosa, eu vou querer descontar essa pressão que estão fazendo dentro, em cima de mim, aí eu creio que eu vou ficar mais assim, adulterada, vulnerável àquilo, e vou acabar fazendo coisas que realmente não é do meu feitio e que tá exigindo ali naquela hora.
mas só que não é assim, a gente tem que saber, tem que pensar. Então, acho que a minha estratégia é escutar e saber o porquê que tá essa pressão em cima de mim. Se eu fiz alguma coisa errada ou alguém falou mal de mim, alguma coisa. Então, eu tenho que manter a calma, manter a sabedoria neste momento. A nona pergunta: compartilhe uma conquista recente que te encheu de orgulho. Uma conquista recente que me encheu de orgulho. Foi como eu já falei em outra collab, foi a ida da minha filha para trabalhar no MSC, né? Isso até hoje, lógico, ela é um orgulho na minha vida. Então, acho que isso foi a conquista mais recente, né? A décima: qual é o seu projeto de arte ou artesanato preferido? Eu gosto de fazer crochê. Crochê, para mim, assim, é uma beleza. Que eu vou até mostrar aqui para vocês que eu tirei aqui, ó, e deixei aqui. Olha, esse aqui, por exemplo, é um sobreprato, né? Olha aqui, ó. Que bonito, é todo preto, brilhante, né? Olha que lindo que é. Então, aqui a gente coloca o prato, né? Então, eu gosto de fazer crochê. Eu tô sentada aqui também numa cadeira, que também eu que fiz a capa da minha cadeira. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Deixa eu ver aqui se dá. Ó, tá vendo? Eu que fiz a capa da minha cadeira. É de crochê. Então, é isso, pessoal. A minha, meu artesanato preferido. Décima primeira, se você pudesse criar um novo sabor de sorvete, qual seria? Olha, tem tantos sabores que a gente gosta, né? Eu sempre gostei muito foi do de limão, sempre gostei do de limão. Mas se eu tivesse que dar um sabor novo, eu acho que seria amendoim com chocolate. Porque eu gosto muito de amendoim e chocolate, então a gente nem se fala, né? Então meu sorvete seria um sabor novo de amendoim com chocolate. 12ª, se você pudesse viajar no tempo, que lugar você escolheria para conhecer? Pessoal, eu gostaria muito de ter, não assim, de ter vivido, eu não sei, mas ter passado por lá, na cidade de Palestina, onde nasceu Jesus, lá em Belém, né? Mas naquela época, por isso que eu já falo, se você pudesse voltar ao tempo, então eu ia voltar ao tempo lá em Belém, naquela época que foi triste, né? Que Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas eu já pensou, você ter a presença de Jesus na sua frente, poder segurar na mão dele, tocar no manto dele. Então eu gostaria de voltar ao tempo nessa época, porque hoje lá não dá mais. Hoje já está tudo destruído, está muito abandonado e só guerra, né? Mas eu gostaria se fosse, né, uma volta ao tempo, ir lá. 13ª, qual é o valor mais importante para você num ambiente de trabalho? Olha, em qualquer lugar, meus amores, qualquer lugar, o valor importante que eu dou é o respeito, sabe? A gente, primeira coisa, tem que respeitar o próximo, porque eu respeitando você, você vai me respeitar. Então, eu creio que não é só no trabalho, é dentro de casa, é no mercado que você vai, numa loja, você tendo respeito, dando respeito, você é respeitada. Então, acho que o respeito. 14ª, como você aborda situações éticas complicadas em sua vida pessoal e profissional? Eu vou colocar aqui alguns itens, eu não vou explicar, vou colocar alguns itens. Como que eu abordo as situações éticas complicadas na minha vida pessoal e profissional. Então, eu acho que para mim abordar todo um contexto, para mim poder ter saídas boas, escapes, tudo direitinho, eu tenho que ter essas éticas aqui. Integridade, honestidade, humildade, empatia, respeito, solidariedade e lealdade. Eu tendo esse conjunto de éticas, sabe, eu consigo resolver, abordar as situações que vão surgindo. Então, eu acho que em cada momento, seja pessoal ou profissional, eu tendo essas qualidades éticas,
eu consigo contornar bem a situação. 15ª. Quais são os princípios que você segue para tomar decisões importantes? Bom, eu vou ler aqui, tá? Porque eu escrevi, eu vou ler. Eu procuro ser verdadeira nos meus fundamentos éticos, que me ajudam como base para eu ter um comportamento como equilíbrio para eu poder fazer ou decidir na minha vida. Então eu tenho que ter o quê? Uns fundamentos éticos, como tive lá. Eu tenho que ter equilíbrio, um equilíbrio emocional, um equilíbrio racional, sabe? Para mim poder me manter ali nessas decisões. Porque se eu não tenho um equilíbrio certo ali, equilibrado, né? Eu vou titubear. Na hora assim, eu vou, ai meu Deus, não. Será que é? Será que não é? Não. Então eu tenho que ter certeza para mim, né, poder me decidir naquilo que eu quero na minha vida. 16ª. Como você equilibra suas responsabilidades pessoais e profissionais através dessas atribuições que a gente tem, né? Eu tendo responsabilidade de estar fazendo o meu trabalho, né? Tanto pessoal como profissional, eu tendo responsabilidade, organização, direcionamento, meta, eu consigo chegar naquele propósito das minhas responsabilidades. 17ª. O que você acha mais importante? Alcançar metas individuais ou trabalho em equipe para atingir objetos comuns? Bom, pessoal, é bem assim. Ou você trabalha individualmente e segue o seu caminho, ou você trabalha em equipe. Trabalhar em equipe é completamente diferente de você estar trabalhando pessoalmente, né? Porque os seus objetivos, você estando sozinha, você tem uma meta, você sabe que você quer chegar lá. E você vai ter que fazer de tudo sozinha para poder chegar lá. Isso no trabalho, em casa, em qualquer ambiente. Já no trabalho, se você trabalha de equipe, como equipe, para poder chegar a um objetivo que o seu gerente lá em cima quer, você tem que ter muito respeito. Você não pode ultrapassar a sua linha aqui e nem os outros também ultrapassar a sua linha. Por quê? Senão não vai ter uma igualdade. Vai querer cada um chegar lá e atropelando todo mundo, que nem dizem, né, puxando o tapete das pessoas. Não, não é assim. A gente tem que ter humildade, tá? E para poder conseguir alcançar os seus objetivos dentro do trabalho, né? 18ª. Se você pudesse aprender a fazer qualquer coisa, qual seria? Gente, como eu trabalho assim, agora aqui no YouTube, com receitas, né? Então eu sou doidinha, apaixonada, porque eu também gosto, mas eu sou apaixonada de vontade de aprender a confeitar bolo. Então eu ainda quero ter essa ousadia de pegar aí um dia e fazer um bolinho bem enfeitadinho, gostoso, porque eu acho muito bonito o trabalho, esses trabalhos manuais assim. Pergunta de número 19. Qual é a sua atividade ao ar livre? Não, qual é a sua atividade ao ar livre preferida? Eu gosto de caminhar, fazer caminhada. Ao ar livre é caminhada. Corrida eu já não suporto muito mais, mas caminhar eu gosto. Andar de bicicleta, né? 20ª. O que você acredita serem as características de um bom líder? Eu também vou ler aqui. Um bom líder eficaz, sabe como transmitir suas mensagens, são bons oradores, se comunicam para fazer o seu trabalho, não são duros, não podem ser duros, rígidos com as pessoas, e escolhem expressões, palavras que se adequam à situação, tá? Então, explicando mais ou menos para vocês, é assim. E para mim ser um bom líder, eu tenho que saber transmitir essa mensagem que eu quero passar para a minha equipe, eu tenho que saber transmitir isso da maneira mais simples, mais bacana, mais formal, para eles poderem estar entendendo o que eu quero, qual é o objetivo daquilo para eles alcançarem. Então tem que ter assim, o modo de expressão, que nem eu estou falando com vocês aqui, procurar as palavras conforme a situação, né? E a situação
que permite que os outros entendam a sua solicitação. É isso que eu estava falando. Então, se eu tiver um palavreado, uma comunicação muito coloquial, muito assim, de repente eles não vão entender o que eu estou querendo, aonde eu quero chegar. Então, eu preciso ter, eu ser autoconsciente, eu preciso, como é que fala? Encorajar o pensamento e estratégico dos colegas do grupo. Então, eu preciso encorajar eles também com os pensamentos que eles me passam. Então, se dentro daquele grupo um deles fala assim, e tal, eu gostaria que se pudesse mudar esse layout, mudar isso aqui, como que seria? Eu também tenho que aceitar a opinião deles, porque é nesse conjunto, sabe, de integridade que a gente vai chegar lá, né? E também motivar a equipe a dar o seu melhor. A gente tem que dar um up para que a equipe possa se esforçar e fazer o seu melhor dentro daquele propósito que a empresa pede, né? Ou dentro de casa, né? Porque se eu estou aqui administrando a minha casa, eu quero que tenha um bom desenvolvimento, um bom desempenho, eu tenho que fazer direitinho para que quando o pessoal chegar, uma visita chegar, vejam que aquilo foi feito com amor, com carinho, com dedicação. Eu vou dar uma pausinha aqui, que eu vou voltar com vocês e vou falar aqui o nome dos nossos amigos. Então, eu parei na pergunta de número 20. Eu vou dar uma pausinha e depois eu volto para falar o nome dos nossos amiguinhos com vocês, tá bom? Até daqui um pouco, rapidinho eu volto. Pronto, meus amores, voltei. Então, agora eu vou ler aqui a listinha dos amigos que estão participando desta collab maravilhosa. Eu espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando desse conteúdo, a melhor parte, a melhor maneira de você estar participando, né, podendo reagir, é você deixar o seu joinha, não só para mim, mas para os nossos amigos aqui também que eu vou falar, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, o que você achou, se você tem dúvida em algumas perguntas que a gente vai esclarecer, tá bom? E a gente tá aqui para poder dar o melhor de nós para vocês. Então, o recíproco, o feedback de vocês é isso, é se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, que a gente fica muito feliz em estar voltando aqui novamente com toda a delicadeza, com todo o amor para vocês, tá bom? Então, deixa eu aqui falar o nome dos nossos amiguinhos que estão participando também dessa collab. Inclusive, pessoal, essa collab vai ao ar amanhã, dia 2 de agosto, às 20 horas da noite. Então, fiquem ligadinhos aí, fiquem espertos, porque é amanhã, dia 2 de agosto, sexta-feira. Então, vamos começar. O nome dos nossos amiguinhos: Itz Márcia Schinsani, Soninha Souza, Rosana Xavier, professora Denise Ávila Rosa, Edu Lopes Lohan, Quinha Figueiredo, Carol Lima Camargo, Nívia Avó de Dois, Silviane Oliveira, Artes da Mari Leide, Lucilene Nascimento, Érica Figueiredo, Miriam Souza, canal Fátima Oliveira, que é o nosso aqui, Fabi Bueno Soares Oliveira, Cozinhando com Lorena, Cantinho da Lê, Cantinho da Clá Vida no Rancho, Vida no Interior com Dilma Barreto, Lau Crochê, Ediclésia Oliveira. Pessoal, são todos esses os nossos amigos super bacanas, envolventes, que vocês não podem deixar de conhecer. Vão lá no cada um deles e vai lá prestigiar também para ver o que eles estão respondendo, né? Como que eles estão respondendo essas perguntas aí, quase que empresariais. Então, vamos lá. Agora vamos para a pergunta de número 21. Se você fosse líder de uma equipe, como incentivaria o desenvolvimento pessoal dos membros? Então, se eu fosse líder de uma equipe, qual o incentivo que eu iria dar para as pessoas que fazem parte dessa equipe? Deixar que eles tenham uma comunicação aberta, fornecer autonomia para cada membro da equipe,
fornecer feedbacks com foco no desenvolvimento pessoal, desenvolver a moral do grupo, deixar a moral do grupo sempre alta e elevada, sabe, estima, para poder aquilo não, né, pegar as pessoas, as coisas, né, negativas. Fazer com que eles acreditem no seu potencial. Principalmente eu como líder, né, de uma equipe, eu teria que saber me comunicar de uma forma clara e objetiva, tá? É como já falei nas outras perguntas. Para a gente conseguir uma equipe boa, a gente tem que ter todas essas éticas reunidas num lugar só. Então, eu tenho que saber mandar, comandar e também saber ouvir. E deixar eles também mandar, sabe? De uma certa forma, também deixar a equipe mandar. Olha, eu quero fazer isso, eu posso fazer aquilo. Tudo ali, conversando, a gente vai achar o lugar certinho, né? As ideias. Quais são as estratégias que você considera eficaz para a motivação de uma equipe de trabalho? Quais são as estratégias que você considera eficaz para a motivação de uma equipe de trabalho? Vamos lá, primeira estratégia. Promover uma integração social com a equipe, reconhecer as qualidades e seus talentos e defeitos também, porque defeitos também são virtudes, alguns, né? Terceiro, estimular a criatividade e atribuir tarefas de ouvir ativamente, tá? Essas são as características, as estratégias, né? Pergunta de número 23. Como você lida com situações em que há divergências de opinião dentro de uma equipe? Pessoal, é a mesma coisa como se estivesse na sua casa. Você e seu esposo têm ideias diferentes em algumas coisas. Então, a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, ouvir primeiro, falar depois, né? Entender o fato que está ocasionando essa divergência. Terceira, às vezes se faz necessário uma ajuda de fora, né? Aí se trata de casa também. Quarto, respeitar as soluções, ideias em conjunto. Então é como se fosse uma casa, né? Nossa casa também é uma empresa, onde você lidera, você desmanda, manda, coloca, não coloca. Então é mais ou menos como se fosse uma empresa, né? Só que você não trabalha em conjunto. Em casa você não trabalha em conjunto, em equipe, né? Pergunta de número 24. Qual a importância da comunicação clara e efetiva na liderança de uma equipe? Para mim, o mais importante para ter uma equipe boa e que executa as tarefas é eu ter uma transmissão objetiva com instruções e expectativas aos membros da equipe, com um certo afeto na comunicação para não ter divergências e também duplo sentido, sabe? Eu tô falando uma coisa, as pessoas vão entender outra, eu tenho que saber me colocar, né? Duplo sentido para que as operações se desenvolvam com facilidade e sem buchicho, porque se eu não dar uma palavra correta para a equipe, vai ter aquele monte de divergências, de confusão, de conversas e vai acabar não dando em nada. Vai ficar aquele barulho dentro da reunião e não vamos chegar a nada. Pergunta de número 25. Qual é a pessoa que teve o mais impacto positivo em sua vida e por quê? Quando eu estava hospitalizada, foi o que eu falei, o momento que foi mais impacto na minha vida foi esse momento, né? E eu e a minha filha, todo dia, a gente fazia oração no telefone e rezava o Pai Nosso e rezava, né, assim, os agradecimentos a Deus, fazia uma oração assim a Deus. Então isso impactou muito a minha vida, sabe? Foi dali que eu tirava força para poder chegar em casa e falar: Jesus, eu quero voltar para minha família, sabe? Eu quero voltar para minha casa onde eu deixei minha mãe, deixei minha família. Assim, do nada eu fiquei aqui, né? E é da sua vontade, então
mas eu quero voltar para minha casa. Isso foi muito importante para mim, sabe? Naquela época, que impactou muito a minha vida. E é para a gente mudar e reconhecer que Deus realmente é um Deus maravilhoso. E se a gente procurar Ele coração aberto, Ele vem. Ele vem mesmo e ajuda a gente, sabe? Completamente. Pergunta de número 26. Quais são as 3 coisas pelas quais você é grata hoje? Pela minha saúde, a minha capacidade, né? De ter força de vontade, de continuar, de não desistir, a minha casa e meu trabalho, né? São as 3 coisas assim que eu sou grata hoje. Saúde, capacidade, a minha casa, meu serviço. Então são 4, né? Como você demonstra apreço pelos esforços e a contribuição dos membros de uma equipe de trabalho. Olha, como que eu demonstro os apreços, né? Pelos esforços que eles contribuíram, né? Dos membros de trabalho. É agradecimento, agradecendo a eles, né? E reconhecendo que realmente a equipe foi boa e é merecedora de estar ali naquele destaque. Então, é agradecer. Gente, vocês estão achando umas perguntas difíceis? Número 28. Compartilhe uma experiência em que você já foi reconhecida por um bom trabalho. Olha, eu acho que um bom trabalho foi assim quando eu estava no... Eu era novinha, apesar que já aconteceu muitas outras, mas essa aí eu fiquei muito contente. Não esqueço até hoje. Eu trabalhava no Banco Auxiliar, trabalhava na parte contábil, né? Na seção de compensação de cheque. E eu fazia a parte contábil, tanto de São Paulo como a do interior. E este ano, naquele ano, eu saí de férias, né? Todo ano eu saía de férias, saía 30 dias. Eu saí de férias e eles contrataram um contador. Olha só, eu não tenho curso, na época eu não tinha curso de contadora, de nada. Eu fui aprendendo ali com as pessoas, fui, sabe, vasculhando, até que eu aprendi e liderei o departamento de contabilidade. E aí saí de férias. Só que não tinha ninguém à altura para me substituir lá. Aí o que eles fizeram? Contrataram um contador. Quer dizer, um contador realmente é um contador, porque ele fez o curso, tem diploma, aquelas coisas todas. E eu muito bela e folgada lá na minha viagem, né? Já tinha mais ou menos uns 10 dias, me telefonaram falando como que é que eu poderia ajudar eles, porque estava tudo, as contas, débito e crédito, não estava batendo, estava uma confusão. Tinha gente ligando do interior para saber como é que estavam as contas deles, aquela confusão toda. E falou assim: não, você tem que voltar, que depois a gente vai acertar esse negócio. E eu tive que voltar às pressas, né? Voltei, eles pagaram um avião, tudo direitinho. Então, isso foi assim, é, uma experiência muito boa, porque eu acho assim, você não precisa ter diploma, você precisa ter capacidade, vontade, força de vencer, de querer aprender. Aí sim, sabe? Você aprende ali na raça, aí você sabe mesmo. Pergunta de número 29. Se você pudesse participar de um curso de treinamento, qual você escolheria? Gastronomia. Hoje eu gostaria de aprender gastronomia para poder dar mais uma incrementada aqui no meu canal, né? Agora é a última pergunta. Deixe uma mensagem para os seus coleguinhas da Colab. Bom, meus amiguinhos da Colab, nós somos os colaboradores aqui, né, no YouTube, que a cada 15 dias a gente está aqui. Então, a minha mensagem para vocês é assim: vamos continuar firmes, sabe? Aqui no nosso propósito, com as nossas ideias. Coloca o Senhor sempre na frente, pede discernimento, pede sabedoria para Ele, estratégica, que Ele vai te dar o afinco para você ficar ali na frente do seu negócio, né? Nunca desista, sabe? Se você achar que tá difícil, que nem essas perguntas aqui quando eu comecei também a ver, não foi só eu, teve muitas pessoas também que estão sentindo dificuldades, mas é uma coisa nova que a gente tem que colocar para fora da gente, né? Então é isso, não desista dos seus interesses, dos seus objetivos.
Tenha fé, tenha calma, que tudo no tempo do Senhor acontece, tá bom? E sempre Ele tem o melhor para nossas vidas. Vamos crer nisso? Porque eu creio em nome de Jesus. Então, pessoal, essa foi a collab de hoje. Foi um pouquinho longa, espero que vocês gostem e vamos participar sempre que puder, tá bom? Até a próxima, então. Ficam todos com Deus. Tchau!